Boa noite, senhoras e senhores. Mais uma vez a gente está aqui na nossa live. É um prazer enorme ter você aqui na nossa residência. Começa mais um programa do Jornalista na Kombi, já que a gente pode chamar assim de programa, já que a gente está criando uma série. E eu sou César Marques, seja muito bem-vindo aqui na nossa live. É um prazer enorme ter você aqui na nossa casa. Lembrando a vocês que a gente também tem um canal no YouTube, você pode acessar a gente, é só você ir lá e procurar o Jornalista na Kombi, se inscreve no nosso canal, dá um like, curte, compartilha, manda uma mensagem, nem que seja um oi, porque você sabe que o YouTube, ele é danadinho, né? Então, a gente só consegue ter a interação no YouTube se a gente conseguir fazer com que a gente movimente essa comunidade. Vamos chamar já o pessoal do jornalista no caminho do bem. Eu sou jornalista na Kombi. Seja muito bem-vindo. Pedi ali a produção. João Lucas, vamos passar aquele bloquinho ali. A nossa live hoje, sábado, 20 horas. Você é muito bem-vindo para conhecer a vida, né, a aventura desse casal. Acho que a galera já está entrando aqui, vamos ver. Olá, Oi, boa noite, Aline e Júnior. Eles são da Kombi Lila Maria, é isso mesmo? É um prazer ter vocês aqui na nossa casa. obrigada. Valeu, obrigado. Por que no caminho do bem? Já que a gente ouve falar tão pouco disso, né? Trilhar o caminho do bem. Quando a gente vê alguém falar assim, ó, no caminho do bem, você vai até um susto, fica até curioso em saber. Por que esse nome? Pode explicar? Fala você. É o nome. Tá começando a chover aqui, a gente tá indo da Kombi, então se fazer barulho é por conta do teto. E aí, Fique tranquilo que aqui tá chovendo muito também, parece o Armagedon. vocês já vão ter até uma experiência de como é tomar uma chuva dentro da Kombi. Quando a gente dorme e chove muito, é um barulho muito diferente de uma casa comum. Primeiro, desculpe, eu esqueci de dizer a vocês boa noite, sejam muito bem-vindos e se apresentem para quem está acompanhando a gente. Tá. Legal, obrigado. Obrigado pelo convite também. A gente gosta muito de participar desses eventos, dessas lives, porque é uma forma de apresentar nosso trabalho, apresentar nossa jornada, né? E se conectar com outros projetos, Exato. conhecer pessoas. É legal essa Exatamente. conversa. Bom, nós somos Aline e Júnior, a gente viaja. Bom, a gente tem a Kombi há 4 anos, mas essa viagem de agora a gente está 1 ano e meio já viajando o Brasil. E agora a gente está em Barreirinhas, no Maranhão, mas a gente é de São Paulo. E a nossa Kombi, ela chama Kombi Lila Maria, né? Que é o nome original até do projeto. Até, sei lá, meio do ano passado chamava Kombi Lila Maria. Mas a gente resolveu trocar o nome para No Caminho do Bem, porque a gente não queria que fosse uma viagem só, assim, tão direcionada para a Kombi, né? Que ela tivesse algum propósito também, tivesse a ver com a gente. E também por causa da música do Tim Maia, né? Que é O Caminho do Bem. O mestre, né? O mestre nos inspirou, com certeza. E esse nome foi um grande insight, assim, foi uma grande sacada pra gente. A gente não queria realmente estar preso à Kombi, porque um dia a gente pode vender a Kombi, mas a gente quer continuar nesse projeto de viajar, de mostrar o mundo pra galera, independente do nosso meio de transporte. Pode ser até com uma mochila nas costas, né? Então, foi uma Então sacada. vamos falar um pouquinho da. Desculpa ele interromper, mas vamos falar um pouquinho da Kombi, já que a gente colocou ela na roda, né? A gente já começou a falar dela. É uma Kombi Corujinha, qual é o ano dela e como é que ela entrou na vida de vocês? Ela é uma Kombi 1975. Ela faz 45 anos esse ano. Já tá. Hoje ela se encontra aposentada e só curtindo a vida. Agora ela só tá viajando, chega de carregar peso. E ela entrou na nossa vida quando a gente pensou em comprar um carro. A gente só tinha uma moto lá em São Paulo. E a gente falou, pô, a gente precisava comprar um carro e tal. E aí, de repente, passou um carro, uma Kombi, assim, bem na nossa frente. A gente, pô, é isso, vamos comprar uma Kombi. E nessa época a gente tinha muitos amigos que iam para umas festas em comum e festivais e tal. A gente falou, meu, vamos comprar uma Kombi, a gente leva todo mundo pra festa. A gente nem tinha essa ideia de construir uma casa nela. E aí, depois que a gente comprou, a gente começou a ver alguns canais no YouTube, principalmente, que foram nos inspirando. Pô, olha só, dá pra montar uma casa. Mas a primeira viagem a gente fez sem cama, sem nada, dormia no chão da Kombi assim mesmo. A gente tentou colocar um colchão, mas não cabia. E foi aí que a gente começou a trilhar
essa construção dessa casa, né? É diferente da maioria das pessoas que compraram a Kombi para viajar. A gente era mais assim, a gente viajar, só que levar os amigos, colocar os bancos. Já tinha os bancos, né? E a gente fazia isso. Só que aí, de repente, quando a gente começou a ver os canais no YouTube, começou a se ligar que, caraca, dá para construir uma casa, como assim? É isso que eu ia perguntar a vocês, né? Essa ideia primeira Kombi era só para dar um rolê, para sair com os amigos, né? Uma coisa meio vintage assim. E Isso é depois vocês tiveram essa ideia porque viram outros casais, e aí a gente vê a importância da gente estar disseminando essa cultura. Que, por exemplo, eu morei já na Europa, em Portugal, na França, eu via muito as Kombis assim, nesse formato, na beira da praia, o pessoal morando, viajando pelo litoral dentro de uma Kombi. Eu já tinha isso na minha cabeça há muito tempo. Então, para vocês foi diferente, né? Vocês viram através da internet. É que o mais engraçado é que a gente até sabia que tinha motorhomes na Kombi e tal, que era porque todo aquele símbolo hippie, né? Mas que nunca que a gente conseguiria fazer com as nossas próprias mãos, assim, né? Que era tão possível a gente construir com a gente mesmo, sem contratar um marceneiro, com materiais, assim, de fácil acesso. E rolou, né? Sim, é mais fácil do que parece, na verdade. Depois que a gente começa a construir, a gente vê que a gente tem muitas habilidades que são podadas na nossa vida, coisas manuais, como, sei lá, pegar uma serra e cortar uma madeira. Qual a dificuldade nisso? Pensar, planejar. E foi um trampo dos dois, né, Júnior? É, Foi um trampo dos dois. Eu vi que você fazia elétrica, você cortava e ao mesmo tempo você já imaginava o que vinha na frente. A Aline também, eu vi que ela lixou muita coisa, pintou, invernizou também muita madeira. E isso foi um trabalho em equipe, né? exato, exato. Fizemos arte aqui, né? E foram dias muito legais, assim. A gente já fez 3 reformas nela, né? Agora a gente tá com... essa aqui faz 1 ano já, mas desde os 4 anos, desde quando a gente comprou ela, a gente já teve outros moldes, assim, né? A gente foi adaptando de acordo com as nossas experiências. E desde o começo a gente se gostava muito, assim, a gente acabava nem saindo para ficar o final de semana todo ali no quintal de casa, pintando, cortando madeira. A melhor parte da Kombi, assim, é a montagem. Por isso que a gente já fez gostoso. 3 vezes. E é como se você mudasse toda a sua casa, assim, mudar os móveis e tal, dá uma energia nova, assim, pra... Mas, Júnior, você fez isso por quê? Você mudou o layout ou porque as coisas foram estragando à medida que vocês iam ficando na estrada mais tempo e usando com mais frequência? Um pouco de cada, assim, mas a parte do layout, com certeza, foi o que influenciou mais, porque a primeira montagem era tipo de caixotes. A gente pegou um monte de caixotes, esses caixotes de feira mesmo, e aí pintamos, colocamos, ficou legal, mas a gente perdia muito espaço com isso. E quando a gente conseguiu planejar os móveis certinho, a gente ganhou muito espaço, e a gente também, quando já tinha como há 3 anos, mais ou menos, a gente conseguiu planejar de um jeito que atendesse a gente. Eu acho que se a gente tivesse feito com muito empenho no começo, a gente teria perdido muita coisa, assim, tipo, coisas que a gente nem tem hoje, uma pia, por exemplo. A gente não usa uma pia dentro da Kombi, não precisa, pro nosso uso não é necessário. Teríamos gastado energia lá no começo, né, à toa. Então agora a gente conseguiu construir com a nossa cara. E o mais legal é que a gente já conheceu muitos viajantes de Kombi na estrada, e existem vários tipos de maneiras de fazer, de construir um móvel, mas nunca existiu, tipo assim, uma igual a outra, sabe? Você sempre dá um jeito de adaptar de acordo com a sua necessidade. A gente não vê uma necessidade de ter pia, por exemplo, mas muita gente que a gente conhece usa, muita gente que a gente conhece não usa. E aí é de acordo com o que você acha confortável. A gente também não tem um porta-pote, a gente não liga de precisar de um banheiro externo e tudo mais. Vocês antes moravam numa casinha normal, né? Uma casa, né, com cama, com fogão, como todo mundo vive, né? E aí, de repente, vocês decidiram cair na estrada. Como é que aconteceu essa transição e foi ideia de quem? Foi uma ideia em conjunto, assim. A gente estava meio de saco cheio dos nossos trabalhos em escritório, convencionais, assim. E a gente já tinha Kombi e a gente nem pensava em viajar, então a gente foi planejando, fomos construindo, fizemos 2 viagens testes de 1 mês no período de férias do trabalho. E a gente falou, pô, é isso. A hora que a gente conseguir se desvincular do trabalho, a gente vai cair na estrada.
É, Vocês trabalham também trabalham com comunicação, né? Eu vi que vocês trabalham com produção, com audiovisual, você é videomaker também, produz conteúdo. Vocês trabalhavam com isso antes e adaptaram com a vida de vocês na estrada? Como é que era a vida de vocês antes de cair na estrada com a Kombi? eu já trabalhava com publicidade, né, de formação, comunicação e tal, mas eu nunca trabalhei nessa questão de pôr a mão na massa. Assim, já tive contatos com produtoras de vídeo, né, e toda aquela teoria de publicidade, de marketing, de comunicação, mas nunca tinha feito exatamente isso. E o Ju? Eu trabalhava com TI, com tecnologia, e aprendi a filmar na estrada. Cara, quem olha o trabalho que você faz, o que vocês produzem, a impressão que a gente tem é que você já trabalhava com isso há muito tempo. Vocês estão de parabéns, porque, inclusive, eu vi o vídeo do Poke, né? Você fazendo, produzindo ele e dando uns toques de produção, iluminação, enfim. E eu achei que você já trabalhava com isso antes, cara. Não, a gente aprendeu na estrada, porque a gente saiu para vender. A gente tinha uma loja no carro que nos manteve durante uns 3 meses, assim. Porque essa viagem era para ter 2 meses apenas. E aí a gente foi alongando, a gente precisa ganhar dinheiro, vamos fazer alguma coisa da vida. E aí. E também porque ficar parado sem fazer nada, como uma férias infinita, é horrível. Você começa a ficar com um tempo muito ocioso, fica ansioso por isso. Fica sem propósito. E aí a gente falou, a gente precisa fazer alguma atividade e a gente conseguiu aliar, né, essa parte de produção de vídeos comerciais para a gente ganhar um dinheiro e a produção de vídeos também pessoais para os nossos canais. Então, foi um casamento perfeito. E o Júnior Você também. já tinha essa ideia de... Oi, diga, Aline. O Júnior é uma pessoa que quando ele quer aprender uma coisa, ele realmente vai até o fim e, tipo, ele quer se tornar muito bom. Então, ele estuda muito, assim, né? Porque quem faz as produções mesmo é ele. E e ele é muito assim, ele é muito determinado. Então, tipo assim, ele estuda muito, assim, todos os dias e a gente pratica muito, né, no dia a dia, porque a gente tem esse tempo de praticar. E por isso que a evolução dele foi muito rápida. E eu vi que você saca de produção de roteiro, né? Porque você produziu e roteirizou tudo certinho, né? Isso é Eu, uma coisa que já tá no cara, é o dom, viu, bicho? eu acho que isso todo mundo tem, sabe? Porque a gente sempre assiste filme, a gente assistia desenho, né? Começando como criança. Então, a nossa mente já tá pronta para isso. É só estimular e buscar um pouco de referência. Muitas coisas a gente não cria, a gente cria referências, né? A gente pega vários conteúdos, mistura tudo e cria o nosso próprio, né? Isso é normal no processo de criação. Não dá para criar tudo da cabeça de algum lugar imaginário, né? A gente tem essas referências, a gente estuda bastante. E como a Aline já trabalhava com marketing, ela consegue também aplicar isso, né, no marketing digital, na comunicação, nessas coisas. E aí a Aline acaba sendo uma gerente de conteúdo, assim, Cargo alto, né? a executiva de conteúdos, assim, que manipula tudo, né, organiza tudo. E eu sou o produtor ali que põe a mão na massa. Ela é que gerencia os clientes, na verdade, né? Não, Quem tem a chave do copo é ela. ela É, a gente tem que dividir as tarefas, né? Porque é um trabalho mesmo. E deu muito mais sentido para a viagem, porque a gente sempre defende a ideia de que é muito importante você ter um trabalho na estrada para você tornar sua viagem sustentável, para que você não que o dinheiro não limite o que você queira fazer ou o tempo da sua viagem. E também você tenha também o cuidado de ter uma reserva também, porque é muito importante na viagem para casos como esse que está acontecendo agora de emergência. É isso, ó, eu vou seguir o meu roteiro aqui e uma das coisas que eu quero saber é se vocês se planejaram para essa viagem, né? Se vocês criaram uma reserva, vocês no começo falaram que a viagem, vocês não pretendiam prolongar, né? Ela tinha um tempo definido para início, meio e fim. E vocês já estão, quando vocês saíram, e vocês já estão há quanto tempo na estrada? A gente saiu em novembro de 2018. Sinceramente, a gente não planejou muito bem, porque que naquela época eu fui desligada do meu trabalho porque eu pedi para ser demitida, porque eu disse que eu não queria mais trabalhar nessa área, não em empresas, então eu não iria sair de lá para procurar um novo emprego, então eu precisava realmente, né, da rescisão, do seguro-desemprego e tudo mais.
E acho que 3 meses depois o Júnior foi desligado também por corte de empresa, mas ele já também estava querendo, porque a gente estava querendo mudar de vida mesmo, assim, independente se a gente ia viajar para sempre ou não. E aí eu estava fazendo um curso também, então por isso que a gente só ia ficar 2 meses e ia voltar para terminar. Só que aí na viagem as coisas mudaram. Mas com a rescisão do nosso trabalho, a gente conseguiu ter essa reserva, né? Que tem sido. Mas você disse assim, as coisas mudaram, né? Mudou o que, na verdade? Mudou porque vocês acabaram percebendo que dava para rolar? Mudou porque vocês não tinham mais como voltar atrás? O que é que mudou assim, as coisas? Mudou que a gente se adaptou muito bem à estrada, essa rotina. A gente conseguiu se desenvolver profissionalmente, a gente conseguiu desenvolver um trabalho na estrada, e isso é muito importante, que a gente consegue chegar no final do mês e a gente paga as contas com trabalho, a gente não precisa ficar gastando dinheiro da reserva, né? Não dá para ficar rico por enquanto na estrada, mas assim, a satisfação profissional é muito grande. Fazer o que você gosta, quando você gosta, ser dono daquilo que você faz. Então, isso dá um prazer muito grande pra gente. Então, por isso que a viagem foi alongando. A gente estava conhecendo lugares novos, a gente estava curtindo, trabalhando. Porque a gente foi até a Bahia, né? A gente ia passar 2 meses na Eu Bahia. sei que vocês vieram aqui, eu já dei uma olhada, inclusive o Instagram de vocês é fantástico. Parabéns pelo que vocês viveram, pelo que vocês produziram. Aí a gente Obrigado. resolveu só, tipo assim, ir até Salvador. Aí depois, vamos até Aracaju, passar o carnaval lá. Aí de Aracaju, vamos até o Rio Grande do Norte, porque, sei lá, a gente só É vai perto, né? costa e volta. Aí depois, tipo, só que em vez da costa, aconteceu um convite, a gente foi pro sertão do Nordeste. Aí já que a gente entrou no sertão, vamos curtir a festa juninas. Aí a gente, então vamos só até os Lençóis Maranhenses e depois a gente volta. Aí no caminho indo para Maranhão a gente, mas tem Belém ali do lado, né? Vamos até Belém. Aí a gente foi até Belém quando chegou lá e falou, não, vamos até o Amazonas. E foi dessa forma que foi alongando. Deixa eu perguntar para vocês assim, o Júnior, eu queria falar um pouquinho da Kombi, da Lila. Você quando começou ela, você viajou com ela standard, né? Depois você foi fazendo uns upgrades nela, hoje ela tem um motor, uma motor AP, né? Eu acho, é um Isso. motor mais forte. Me conta por que você fez essa mudança e qual foi a necessidade? Porque muita gente pensa nisso, né? Cair na estrada, justamente no motor, né? Na parte Aham. mecânica do carro. Sim. A gente gosta de carro antigo, né? Eu mais do que a Aline, eu acho. E eu não tinha muita experiência em comprar carros antigos. E essa Kombi aqui, eu achei que era uma grande oportunidade quando ela estava à venda, pelo valor e pela estética dela. Ela estava pintadinha e tal. Tá do jeito que eu falei, meu, tá perfeito esse carro. Só que aí quando a gente começou a andar com o carro, vários problemas começaram a acontecer, tipo de câmbio, problema de suspensão, e principalmente do motor. E aí a gente fez uma viagem, numa dessas viagens testes que eu te falei, a primeira foi para Chapada dos Veadeiros. E quando a gente chegou lá, mesmo a gente fazendo várias revisões, gastamos uma grana nela, quando chegou lá o motor não aguentou, assim. Então a gente ficou um mês praticamente passando perrengue lá, pegamos vários guinchos. No fim da viagem a gente teve que voltar de avião, o carro voltou de cegonha, a gente tomou um prejuízo absurdo, mas ganhamos muito conhecimento, né? Nesse período aí eu venho me tornando um mecânico, mesmo que seja um mecânico aí de YouTube, que a gente vai aprendendo, né? E na Mas experiência, o importante é que não fez vocês desanimarem, né, cara? não. Aí a Kombi ficou um tempinho assim, a gente desanimou um pouco no começo. Sim. A gente pensou em vender a Kombi, a gente anunciou. Aí depois as pessoas perguntavam, eu quero comprar. A gente ficava assim, mas será que a gente vende e tal? Aí desistimos de vender. Ficou uns 6 meses parado, aí a gente fez de novo. Aí eu tenho um amigo que é mecânico e ele já tinha feito uma alteração dessa de motor num carro antigo que eu tinha, que era um Chevette. E eu lembro que eu tive uma experiência muito boa com esse motor, assim, que é um motor muito conhecido no meio mecânico, no Brasil principalmente. Ele é bem famoso, assim, pela sua resistência, fácil de mexer, barata manutenção, anda bem. E aí a gente gastou essa grana, fez esse investimento, né? E acho que sem dúvidas foi o melhor investimento que a gente fez, porque a gente parou de pagar perrengue na estrada, ficar parado, que foram várias vezes, então isso é muito ruim, a pior coisa é você quebrar no meio do nada.
Também a gente ganhou segurança em ultrapassagens, por exemplo, a Kombi antes andava uma subida 30 por hora, Em sabe? estrada. É complicado, assim, a segurança em movimento também. Então, esse motor também nos deu essa segurança, conforto por conta do ruído, é um motor muito silencioso. E foi isso, assim, foi uma decisão unânime entre a gente, né? E deu muito certo. E tem a parte da injeção eletrônica, né? Que tem um controle de temperatura que era muito importante do motor. Você tem um computador de bordo ali no cockpit da Kombi, né? Eu vi que você instalou, você tem uma parte ali mecânica e tecnológica, que não é analógica, é digital, eu acho, né? E você que pensou nisso ou foi seu amigo que era mecânico? Nós pensamos em conjunto, assim, a gente quando montou, tinha a opção de colocar o carburador, né? Que é mais fácil de manutenção, mas o consumo é muito elevado, níveis de poluição, também níveis de poluentes são muito mais altos do que uma injeção eletrônica. E eu gosto muito de tecnologia, junto com a nostalgia, assim. Então, tinha possibilidade, eu já conhecia essa marca, que é uma marca que faz produtos para carros de arrancada, carros de performance. Por mais que o nosso seja original, a gente tem essa configuração assim, toda manual, não é nada eletrônico aqui. Quer dizer, é eletrônico, mas ele não é automatizado como uma injeção de um carro normal. É uma injeção programável. Então eu tenho que falar todos os parâmetros para ela. É como se fosse um carburador, vamos dizer assim, que eu escolho o que eu quero ali e ela não decide nada. Ela só pensa como reativamente. Eu sou o cara ali que sou proativo, que fala, ó, quero assim, quero assim. E além disso, tem esse computador de bordo que vai mostrando vários parâmetros do motor, que ajuda muito. Tipo, eu tenho alertas, ó, o motor chegou a 100 graus, ele apita, desliga o carro. Tem uma segurança envolvida aí também para não quebrar o carro. Porque com a escolha. Agora, Aline, misturado com essa parte tecnológica, né? Essa parte mecânica, também tem a parte coração, né? Tem a mão feminina ali. E eu vi que a casinha de vocês aí, a Kombi, ela tem uma coisa no espiritual, assim, né? Eu vi que você tem vários. Você tem o São Jorge, você tem o Buda, você tem uma, né? A espiritualidade ajuda, é uma coisa que faz bem, que transborda e transmite isso para os outros. Sim, eu gosto muito, mas eu realmente não sigo nenhuma religião, por isso que tem todo de um pouquinho. Eu vi, tem várias coisas, né? Mas eu acredito muito na energia boa, energia de proteção, a gente acredita, então, e a gente... É impressionante, quando você tá na viagem, acontecem alguns perrengues, mas se você vê bem, foi muita sorte, por exemplo, quebrar em frente a um posto de gasolina, que se é um lugar que você consegue parar, você quebrar perto de uma cidade que tem um mecânico, ou tipo, muitas coisas, né, aconteceram assim que parece sorte, assim, sabe? Por mais que seja um perrengue, ainda assim tem uma chavinha de proteção e de energia boa. As pessoas que vêm também, que cruzam nossos caminhos, é muito impressionante, nos ajudam muito. Isso é um dos grandes ensinamentos da estrada. E eu particularmente gosto bastante, por isso tem isso aí. Várias vezes no nosso perrengue eu sinto que foi isso que ajudou a gente, sabe? Eu vou pegar o gancho dessa sua resposta e vou falar de um, não sei se é um projeto, é uma iniciativa, que você acabou juntando uma comitiva de pessoas, de casais, que moram nas suas Kombis, né? E acho que em Aracaju, aqui em Sergipe, você teve essa ideia. Conta pra gente como é que aconteceu isso. Você é de Aracaju? Não, eu sou de Salvador. Ah, sim. Não, então, foi muito legal. Realmente não foi pra frente, mas foi uma coisa muito intensa, assim, da nossa viagem. A gente ficou 3 meses em Aracaju. E Aracaju é um lugar que ninguém dá nada, né? Porque, tipo assim, a Bahia tem aquele litoral maravilhoso e Alagoas, Caribe, né? Aí Aracaju tem aquele mar escuro, assim, que dá nada. Mas as pessoas de Aracaju foi algo assim, desde o primeiro dia que a gente chegou até o último dia, a gente fez muita amizade. E, coincidentemente, tinham 10 viajantes de Kombi quando a gente estava lá. Então a gente fez A gente foi. Todo mundo ficava ali no Parque dos Cajueiros, que é um ponto de apoio de Kombi. E aí a gente resolveu conhecer pessoas, porque tinha uns eventos que aconteciam toda segunda, e a gente ia, participava, conhecia o pessoal que organizava. Foi tudo muito rápido, assim. Aí de repente a gente resolveu fazer um evento lá. Então a gente tinha um lugar para fazer o evento, juntou as 10 combis, assim, fez um círculo, fez várias atrações no dia, várias oficinas, o que cada um
que cada um podia ensinar ali, e foi muito legal. Aí a gente começou a ter umas ideias de vamos seguir junto a viagem, vamos fazer um projeto, vamos tentar fazer um projeto cultural, que a gente consiga ir de cidade em cidade, sei lá, fazer cinema na Kombi, ou aula de teatro, aula de oficina de permacultura, blá blá blá. Pena que não deu certo, assim, mas que a gente tentou, mas foi desanimando, aí uma Kombi foi embora, outra porque é difícil, assim, você se apegar a alguns compromissos e depender de outras pessoas, porque a gente tem muitas coisas de, deu na telha, vamos embora, vamos para outro lugar, essa liberdade, né? Mas a gente fez grandes amigos e por um bom tempo, assim, a gente ficou bem engajada nesse projeto. E um carinho muito grande por Aracaju por causa de tudo isso. Ô, Júnior, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente estava falando aí dessa parte de você ser um nômade digital, né? Porque, na verdade, você acaba sendo um nômade, né? Porque a cada momento você está num lugar diferente. Desde o início da viagem de vocês até hoje, você já pensou assim, desistir justamente por causa da condição de trabalho? Ou ela lhe impulsiona cada vez mais a ir para frente? Você está aí no Maranhão, você pensa em quando tudo isso passar, a pandemia, essa loucura que a gente está vivendo do Covid, em subir pela América do Sul, América Central, enfim, seguir adiante, ou você pensa em rodar, vocês, na verdade, em rodar só pelo Brasil? Ser nômade digital pra gente é diferente, assim, dá muito trabalho. Trabalhar com conteúdos, criar conteúdo de qualidade, que a gente tenha que bolar tudo, planejar tudo. Por mais que não tenha nossa própria cobrança já é muito forte, a gente gasta muitas horas, todos os dias a gente trabalha praticamente, não tem aquela coisa de antigamente. Trabalhava de segunda a sexta, tal horário, dava meu horário e ia embora. Todo final de mês caía o dinheirinho ali na conta, era muito confortável. Mas foi justamente essa zona de conforto que nos levou a ficar insatisfeito com os trabalhos. E por isso que a gente resolveu sair dessa zona de conforto e ir para a estrada. Como a gente falou, não tinha nada planejado para trabalhar desse jeito, como nômade digital, mas foi algo que aconteceu e aconteceu muito forte com a gente. Assim, a gente acho que a pandemia, não sabemos o destino, não sabemos o país, a gente não sabe se vai com a Kombi ou não. Acho que ninguém sabe até quando vai isso, né? É um grande ponto de interrogação aí na humanidade, mas a vontade é de continuar assim depois e a gente tá, quando começa algo novo, é muito empolgante, né? Difícil parar assim tão rápido. Faz um ano só que a gente começou a fazer isso, então acredito ainda que tem bastante coisa aí para fazer. Aline, nesses 12 meses, eu tenho visto que vocês têm produzido muita coisa para o Instagram. E, geralmente, eu tenho essa mania, né, de sempre fazer como se fosse um diário, né, do que está acontecendo, enfim. Você está registrando isso, vocês pensam na frente, por exemplo, tem outros casais, outros combeiros que registram e acabam depois lançando livros, dando palestras para outras pessoas que têm essa vontade de sair do cotidiano e se lançar na aventura. Você está fazendo esse registro, vocês pensam em na frente criar alguma coisa nesse sentido? Não, a gente não. Eu penso assim várias vezes que já podia ter anotado muita coisa mesmo. Fica bastante na memória, mas a gente não tem nada registrado e não tem nenhuma intenção de fazer nenhum livro ou documentário. É até uma que a gente, né, ter registrado tão bem a viagem desde o começo, a gente também não tinha essa habilidade, né, audiovisual. Mas que a gente ficava pensando, nossa, aquele lugar que a gente foi, se a gente tivesse esse conhecimento, a gente teria feito imagens incríveis e foi um pouco até de preguiça. Mas tipo assim, a gente tava num momento agora, nos últimos 3 meses praticamente, que a gente tava fazendo os vlogs, né? Para registrar tudo isso de uma forma menos compacta que o Instagram, é uma coisa muito rápida, muito flash, assim, você tem que produzir um conteúdo, amanhã é conteúdo velho, né? E aí a gente estava produzindo blogs com o intuito de colocar no YouTube, né, que é a maior plataforma de vídeo do mundo, e que isso seja, sei lá, se juntar todos ali, daria um documentário, daria vários episódios, talvez.
Mas aí com a pandemia que rolou a quarentena, a gente teve que parar um pouco. A gente fez só uns 4 vlogs aí do Pará. Mas a gente tem muitas memórias, assim. Dá pra criar. Se amanhã a gente falar, pô, vamos escrever um livro, sei lá, acho que rolaria. A gente estava bem no foco de agora em diante, já que a gente está mais focado nessa questão do audiovisual. Da gente, tipo assim, não é porque a gente não fez até agora que a gente não vai fazer daqui pra frente, né? Então a gente tá focado mesmo em gerar mais conteúdos em relação à cidade, curiosidades da cidade, pegar bastante coisas assim de conteúdo, né? Sim. É que a gente sempre pensa, parece que passou. Parece que, Deixa eu só perguntar para vocês uma coisa, para eu não me esquecer e não fugir também. Vocês falaram de lugares, né, que vocês passaram aí. Vocês acabaram de falar dos... Eu assisti todos no YouTube, né? Sinal fantástico. Vocês estão de... Mais uma vez eu digo, vocês estão de parabéns pela qualidade do material que vocês produziram. Mas, de todos os lugares que vocês passaram, você já falou de Aracaju, né, de Sergipe, qual foi o que mais deixou em você, assim, aquela coisa assim, pô, queria voltar naquele lugar, sabe? Justamente pelo registro que ficou, pela experiência que vocês tiveram. Amazonas, do Tupana, é um lugar que a gente foi, e Altar do Chão, no Pará. Foi uns lugares, assim, bem marcantes, mas cada lugar do Brasil, com certeza, não existe nenhum que a gente não tenha gostado, sabe? Que não tenha gostado muito. Todos a gente gostou muito. Voltando para o Pará, Júnior, eu vi que você teve que embarcar, não sei se foi no Amazonas ou no Pará, vocês tiveram que embarcar numa balsa, né? E eu não sei se... Como é que foi essa história de embarcar? Porque eu, particularmente, eu acho que eu não teria condições de fazer aquela manobra. Bicho. Cara, foi uma viagem muito diferente, assim. A gente teve que deixar a Kombi no Pará, porque por questão de logística ia sair muito caro pra gente ir até Manaus de Kombi e voltar. E também só pensava em ficar um mês lá. No fim a gente ficou 3 meses, né? Sempre assim, a gente planeja um pouco e 3 vezes mais a gente ficou. Mas foi uma viagem muito louca, porque a gente pôde conhecer muito a cultura local, porque a gente fez essa viagem uma vez na vida, que é uma viagem de barco, são 7 dias pelo Rio Amazonas, são acho que 2.000 quilômetros quase, é absurdo assim. Pelo Rio. A 30 por hora, num barco gigante, com muitas pessoas, a gente dorme na rede, e a gente conheceu muita gente local que faz essa viagem, sabe? E é impressionante, assim, a essência de, tipo, acordar, olhar aquele rio bonito, o Rio Amazonas, que acho que é o maior rio do mundo, assim, cara. É uma energia É o incrível maior rio aquele lugar. navegável do mundo, é o Rio Amazonas, isso mesmo, você tá certo. Foi muito fantástico, assim. Tanto a ida quanto a volta. E na volta a gente conseguiu parar também em Santarém, lá ao Altar do Chão. E aí a volta foi um pouquinho mais estressante, assim. Na ida era mais novidade, a gente tava super empolgado. Aí na volta é um pouco mais cansativo, lá pro terceiro dia, quarto dia, porque é muito barulho do motor, a gente não dorme muito bem. A gente tava com as coisas também de filmagem, a gente ficava preocupado, sabe? Não tem um armário para você guardar, fica tudo embaixo de você, então qualquer não aconteceu nada demais. Caiu de novo? Não, eu tô te ouvindo. Você tá me ouvindo bem? Deixa eu só te perguntar uma coisa. Você falou aí em questão da segurança. Como é essa questão de você viver numa Kombi? Você se sente seguro? Não tá me ouvindo? Acho que a gente perdeu de novo. Eu vou... Vamos ver se a gente consegue dar uma reiniciada aqui com eles. Não saio não vou embora não, hein? É porque eles estão no Maranhão e realmente a conexão lá é meio complicada. Vamos ver, acho que eles estão entrando novamente. E aí, tá me ouvindo bem? Pronto. Sim. Pronto, vamos nessa. É porque eu estava falando para o pessoal aqui, vocês estão no Maranhão e a conexão realmente é bem complicada. Mas como a gente vai colocar esse vídeo depois no YouTube, eu vou editar esses pedaços e vou deixar as perguntas de uma forma que fique bacana para quem ainda não assistiu, possa assistir depois. Tá bom? Mas vamos nessa, vamos voltar em relação à segurança. Você estava falando Legal. que você viaja com material, né? E é um material caro, eu sei, porque eu também tenho esse material, drone, enfim. A gente sabe quanto custa uma lente, quanto custa o corpo de uma câmera. Como é essa questão da segurança para você? A gente fica muito atento, assim, a gente nunca deixa a Kombi sozinha. Como a gente não tem seguro, assim,
não existe seguro para carro antigo, né? A gente não paga aquele seguro que um carro moderno paga. Então, já que a gente não paga esse seguro, a gente investe em seguros. Seguros não, desculpa, em estacionamentos. Quando a gente vê um estacionamento, a gente para, guarda lá, não tem receita, não tem dó nenhuma de gastar esse dinheiro no estacionamento, deixando tanto o carro salvo quanto a nossa consciência tranquila quando a gente vai fazer algum passeio, alguma coisa. Esse é o maior cuidado e de resto, assim, a gente não fica marcando bobeira, assim, não abre o computador em locais públicos. Quando vai trabalhar, por exemplo, editar um vídeo, a gente procura ir num shopping, por exemplo, que tem uma praça de alimentação, tem uma energia, tem Wi-Fi, ou um café, por exemplo. Isso nas cidades grandes que é mais problema, assim. Nas cidades pequenas mesmo a segurança, tipo, nem se compara, né? Mas a gente dificilmente fica muito tempo longe, que é importante essas coisas. Vocês têm alguma estratégia, assim, vocês têm alguma estratégia de viagem, que muitos combeiros, eles viajam, por exemplo, dirigem até 5 horas da tarde, mas já tem na ideia um posto que vai parar na frente, já fazem um roteiro, não viajam, por exemplo, não fazem grandes distâncias, né? Sempre assim, 200 quilômetros, 300 quilômetros no máximo. Vocês têm essa estratégia ou vocês foram adquirindo isso com a viagem? A gente tem uma estratégia, assim, um roteiro de viagem, a gente estima, né? Pô, vamos andar 200 quilômetros, vamos gastar umas 3, 4 horas. Qual seria o próximo ponto de apoio? Porque a gente não gosta de dirigir à noite, que é muito perigoso por conta dos caminhões. A Kombi também é um carro muito antigo, assim, o sistema de iluminação não é tão bom quanto os modernos. Mas muitas vezes esse planejamento assim vai por água abaixo, porque a gente já fez, sei lá, na Bolívia a gente rodou 200 quilômetros, a gente achou que ia rodar 3, 4 horas, a gente demorou 10 horas, sabe? Porque tinha muita construção, muito desvio e tal. E algumas vezes a gente acaba dirigindo à noite, mas a gente tenta evitar, assim. Em relação a essa você falou que foi na Bolívia, né? Em relação, você falou também dos seguros. Quando você foi para a Bolívia, voltou para o Brasil, você se sentiu assim seguro, tranquilo de estar em outro país, fazendo esse tipo de deslocamento? Porque, por exemplo, a minha ideia é viajar pela América do Sul. E meu maior problema, meu maior medo é justamente em relação às fronteiras, o deslocamento, a língua, sabe? A questão da segurança. Você tem isso na sua cabeça também, essa forma de viajar com mais segurança? Você se planeja antes com a carta verde, enfim, todos esses cuidados que a gente tem que ter? A gente só teve a experiência na Bolívia mesmo, foi o único lugar que a gente saiu do Brasil em 2018. E a gente pesquisou bem sobre documentação, porque a gente já sabia, assim, tinha uma ideia que na Bolívia em específico tinha algumas coisas que era melhor tomar cuidado, melhor não tem uma orientação muito boa quando você cruza essa fronteira, por exemplo. Então é importante você ir atrás dos documentos que precisa. Não é alguém que vai te falar ali na hora da fronteira o que você precisa, porque passou ali Brasil, Bolívia, já é outro mundo. Eles têm uma cultura muito local, assim, deles são um pouco mais fechados, então você que tem que se adaptar, né, às normas e tal, e ali tem muito, e é diferente, o trânsito é diferente, mas é muito importante os blogs, assim, antes de ir. Mas a gente sempre a gente se sentiu seguro em relação à segurança, em nenhum momento a gente sentiu que podia acontecer alguma coisa, porque não, apesar de ser um país muitas vezes assim mais pobre que o Brasil, a gente não sentiu nenhuma energia assim hostil de segurança. Mas também a gente tinha medo de quebrar lá, porque a gente sabia também que a mecânica, a peça, não tem peça de reposição, né? Não tem mecânico acostumado a mexer nesse tipo de motor, enfim, todos os problemas que a gente já conhece, né? Sim, mas sempre tem, né? Tipo assim, de alguma forma existem os mecânicos e eles vão dar um jeito, mas a gente torcia para que não precisasse. Em relação à convivência, Júnior, como é conviver? A gente já sabe, dentro do apartamento, eu moro num apartamento de 100 metros quadrados. Aí quando o bicho pega aqui, um vai para um quarto, outro vai para o outro vai para a sala. Como é viver um casal dentro de uma Kombi quando o bicho pega? Que a gente tem que ser realista, né? Nem sempre é só
paz e amor, né? Tem uma hora que dá estressada. E como é essa convivência? Você contando aí da parte do apartamento, eu lembrei agora que mês passado a gente ficou tem um apartamento lá em São Luís, que foi o primeiro mês da nossa quarentena. E foi bem difícil, assim, porque a gente tá na Kombi, nós dois como um casal, num lugar muito pequeno, mas a gente nunca tá sozinho, sabe? A gente tá sempre recebendo pessoas, vêm falar com a gente, e isso nos distrai muito para desviar um pouquinho a atenção de um com o outro, assim. E justamente lá no apartamento a gente começou a ter umas discussões a mais que não tinha na Kombi pelo fato de estar sozinho. Não tem outro assunto, né, gente? Tipo, acontecia a mesma coisa. Um ia pro quarto, ia pra sala e ficava o dia inteiro lá e tal. E na Kombi não acontecia isso. Porque acontecia com bem menos frequência, na verdade. Porque a gente sempre tá com alguém, assim, a gente tá com algum viajante, pessoas vêm conversar com a gente. Ou, tipo, a gente tá passeando, planejando o que vai fazer no dia seguinte, o que a gente vai conhecer da cidade. Tem bastante distrações externas, né? Mas eu sempre falo que é tipo assim, uma coisa você namora, outra você noiva, outra você casa e outra você viaja junto. Porque viajar junto é tipo 24 horas. Você tem que estar nas mesmas decisões. Tipo, na Kombi você tem que ter os mesmos horários, porque é muito difícil cozinhar 2 vezes, por exemplo. Não faz sentido nenhum. Até escovar os dentes a gente escova na mesma hora, que é pra hora de usar a água ali, a gente aproveita e escova os dois juntos. Aí, se for pra montar a cama, vai dormir os dois juntos na mesma hora. E se for pra acordar e tomar café também. Isso fortalece mais a relação, né? Acho que deixa o casal mais unido. Com certeza. E daqui a um tempo, quem sabe a criançada com a gente também, aí vai ser uma festa só. Vamos passar agora para a segunda parte aqui, da parte final, inclusive, da entrevista da gente, em relação às perguntas, né? Tem um monte de pergunta aqui. E mandar um abraço para a galera e dizer que essa entrevista, né, vai estar no nosso YouTube. A gente vai compartilhar para quem não chegou no início. E você pode mandar a sua pergunta também. Eu estou aqui já com algumas perguntas no computador para fazer para vocês. A primeira pergunta é: como é em relação à família, né? Vocês deixaram para trás uma família, né? Pai, mãe, irmão, enfim, pessoas que gostam de vocês. Como é o contato com a família e quando vocês disseram, a gente vai viajar pelo Brasil de Kombi? Primeiro que a gente não teve uma despedida, né? Como eu disse, a gente só ia passar 2 meses e ia voltar. Então, para eles também acharam... Não teve aquele momento, sabe? Tipo, nossa, não vamos ver vocês por muito tempo. Não, eles sabem que a gente já ia e voltava. E a gente também. Então, foi mais assim, mais tranquilo. E como a gente já tinha feito outras viagens, assim, mesmo de férias, eles já sabiam que a gente era meio doido mesmo. Júnior, conseguimos enganá-lo certinho. E a cobrança? Rola cobrança? Eles cobram de vocês assim? Tipo, vocês não vão voltar? Quanto tempo vocês vão ficar? Tem essa cobrança ou não? Sim. Sempre tem. Os pais, né, principalmente. Por mais que nós somos já grandinhos, os pais sentem a nossa falta, assim. A família sempre sente a falta. E a gente também deles. Por sorte, a gente tem as redes sociais, as ferramentas digitais que nos conectam de certa forma. A gente conversa pelo WhatsApp, faz uma videochamada. No começo da viagem eles ligavam mais. Agora a gente que tem que ficar indo atrás deles, porque senão tem uma pergunta aqui em relação ao conforto dentro da Kombi. Como aqui está dizendo, a gente sabe que a Kombi é um carro, na maioria das vezes, de lata. Né? Como é o conforto dentro da Kombi? Em relação ao conforto. Deve estar falando em relação ao conforto térmico, né? Que ele falou lata aqui. Vocês também fizeram todo o isolamento térmico que eu vi, né? Mas como é viver no dia a dia dentro da Kombi nessa condição? Tipo assim, os extremos sempre incomodam. O muito frio vai incomodar um pouco, tem que estar preparado. A gente pegou o máximo, foi -3 lá na Bolívia. O mínimo, desculpa. O máximo do frio. E aí a gente pegou -3, a Kombi chegou a congelar o teto. Mas a gente tava, sei lá, com 3 cobertas, calça, meia, touca, luva, cachecol, então a gente tá bem preparado. Mas eu acho que mais do que o frio, o calor incomoda bastante também, quando tipo, no sertão a gente passou muito calor. Aí a gente teve que readaptar a Kombi, colocou uns sistemas de ventilador, assim, de ventilação, deu uma aliviada. Eu gostei daquela gambiarra que você fez com os coolers, viu?
Ah, essa parte aí que foi desenvolvida com suando muito no sertão. É. Mas em relação ao resto da casa, de conforto, de fazer comida e tal, dormir, é bem tranquilo. Você vai se adaptando, né? No começo você vai dormindo meio mal, assim, no começo vai se adaptar. Mas depois fica muito mais fácil, assim. Não sei se é questão de adaptação mesmo. Tem uma pergunta aqui em relação à geladeira. Se vocês têm placa solar e se sua geladeira é 12 volts. Temos a geladeira, mas não temos a placa. Seria interessante ter a placa solar. A gente usa mais a geladeira quando está em movimento, ela é 12 volts também. Então a gente tem uma bateria estacionária também que aguenta, hoje em dia ela está aguentando um pouquinho menos, mas no começo da viagem aguentava tipo, sei lá, 12 horas quando ela ligava. A gente rodava 200 quilômetros por dia, a bateria aguentava mais, durar mais um pouquinho, e aí ia embora, né? Aí às vezes acha um ponto de energia, deixa ligada. A gente sempre usou bastante nossa geladeira. Tem muitos viajantes que acabam descartando ela no meio do caminho, né? Mas a gente, pra gente é essencial e claro que com uma placa solar seria perfeito, mas a gente ainda tem dá um jeito de usar ela. E ela é muito útil. Dá pra gelar uma cervejinha de boa. A pergunta aqui é camping ou wide camping? Qual dos dois vocês gostam mais e qual dos dois vocês mais utilizam? Wild camping, com certeza. Não, a gente nunca pagou camping, eu acho, né? Não. A gente ficou uma vez em camping, mas a gente fez uma parceria com um amigo lá do Marajó. É confortável, sabe? Se você quer um conforto, um banheirinho. Deixar tudo aberto. O camping é legal, assim. Mas pra gente que tem tudo no carro, acaba sendo um pouquinho caro às vezes, sabe? Tipo, R$ 50 por pessoa pra ficar no camping, R$ 100 por dia. Aí o wide camp é mais interessante. Posto de gasolina é o melhor lugar para parar a Kombi. O lugar é seguro, tem toda a estrutura de camping. Tanto tranquilo. Ontem a gente entrevistou o casal da Kombi Felicidade. Mandar um beijo aqui para eles, inclusive, para Mari e para o Bruno. E eles têm um cachorrinho na Kombi, agora tem dois. Aí tem uma pergunta aqui se vocês têm algum pet ou se vocês pretendem ter algum animalzinho durante a viagem. A gente quase adotou um gato no meio da viagem. Não. Mas então, a gente conhece um casal que tem um cachorro, 2 gatos. A gente também conheceu um casal que tinha um periquito. E também um casal que ganhou um pintinho pequenininho, o pintinho virou um galo, cara. Esse aí eu conheço. Quem não conhece o Guto, pô? Então são várias histórias, né, galera? O Guto é figura, eu vou mandar um abraço pro Guto, velho, e pro Brad Pinto. É super possível, né? Então, mas a gente não tem, não. Tem outra pergunta aqui para vocês em relação ao apoio. Se nas cidades que vocês passaram, vocês receberam apoio de moradores. Às vezes o pessoal diz, toma um banho aqui, bota energia, entendeu? Vocês receberam apoio e como é essa coisa do apoio? Vocês se sentem confortáveis? Olha, quando a gente é viajante, a gente aprende a falar sim. E a gente aprende a falar sim para todo mundo, né? Mas em cidades pequenas, principalmente, a gente recebe muitos apoios. Não, em cidade grande também, né? Sim, sim. Porque em cidades grandes a gente procura apoio, porque a gente gosta de dormir em qualquer lugar, em capitais, né? Normalmente a gente procura mesmo. Mas em cidades pequenas, muitos apoios, assim, muito comida, lugar para dormir, lugar para tomar banho. Uhum. E essas pessoas acabam se tornando grandes amigos, assim. A gente vai levar com muito carinho todos, porque é uma ajuda muito essencial pra gente, esse apoio. Aline, tem uma pergunta aqui para você. Quem fez foi Noélia. Ela quer saber de você o seguinte. Essa pergunta é praxe. Todo mundo faz essa pergunta aqui em todas as lives que eu fiz. Você é mulher. Como é que você resolve as suas questões femininas morando dentro de uma Kombi? Olha, bem que a gente toma banho todo dia. Eu tenho algo que eu uso que é uma dica muito boa para viajante, que assim você não precisa ficar indo no banheiro o tempo todo e resolve muito bem. E é de boa, eu acho tranquilo, assim, porque realmente a gente toma banho todo dia, eu não tenho nenhum problema de fazer xixi no mato também, né? Às vezes eu até prefiro do que banheiros sujos. E também os banheiros de postos de gasolina
tem estrutura para receber caminhoneiros, os banheiros femininos são muito limpos, porque tem poucas mulheres, né, caminhoneiras. Então, os banheiros femininos costumam ser melhores que os masculinos. O maior problema mesmo é com relação ao machismo, né? Na estrada, essas coisas assim, que tem muito homem cabeça dura ainda, infelizmente. Tem o André perguntando aqui para você, Júnior, se você tem medo que a Kombi pegue fogo. Tem esse mito, né? Que a Kombi incendeia, pega fogo. Acho que depois que você trocou o motor, não tem ficar... Ah, então, putz, cara, quase pegou fogo esses dias. Foi um vacilo, assim. A mangueira de combustível escapou, encostou no coletor de escape, né? Que é bem quente ali. Praticamente é o escapamento. Mais quente que o escapamento, que tá saindo direto do motor. Hein? Aí derreteu a mangueira e a gente tava na estrada e eu comecei a sentir um cheiro muito forte de gasolina no carro. Aí quando eu desliguei o carro, parei, tava vazando gasolina, tipo, já em forma de gás, assim. Então era só uma faísca ali pra sei lá o que ia acontecer, cara. Tem que ficar atento nesses detalhes, sim. Eu tenho medo de que pegue fogo. Eu tenho 2 extintores, inclusive. Dona Noélia, já a senhora, ela tem uma Kombi, ela é de Teresina. Ela está perguntando a vocês se vocês pretendem trocar a Corujinha por um carro maior depois dos filhos. Vocês falaram de filhos aí, né? Uhum. Sim, e não sei, ao mesmo tempo. A gente tem muito ter uma van, nossa, muito, mas tipo, pra gente realmente viajar com filhos aí, ou nós mesmos, pelo conforto, Sua mãe. Um conforto ainda maior. Mas a gente também tem muita vontade de elevar o teto da Kombi, por exemplo, e tentar fazer... Porque dá muita dó vender a Corujinha, né? Ela, tipo, é um carro muito bonito e valioso também, né? Aí a gente tem esses dois. A grande vantagem da Kombi, que nem um amigo diz, o Tawane diz assim, que a Kombi é uma máquina de fazer amigo. Então, qualquer lugar que a gente encosta com a Kombi, a gente é muito bem recebido. E com a van, a gente seria mais anônimo na questão viagem, assim, né? É bom também. A privacidade, ela é boa também. Deixa eu falar para vocês uma coisa. Eu estou construindo a minha Kombi, né? E eu não tenho garagem, eu moro num edifício, enfim, que é um condomínio que a gente não tem garagem coberta, estacionamento, né? Vários carros. E eu estou construindo minha Kombi em frente ao meu prédio. Então toda hora para um, pergunta o que é que eu estou fazendo, que ela já está praticamente pronta, né? Ela agora já está na pintura, eu estou consertando alguns podres, enfim. Já tem geladeira, já comprei os eletrodomésticos, né? Falta agora ela voltar para a gente terminar, porque eu não fiz os móveis justamente porque a parte que eu ia fazer precisava pintar. E eu te pergunto, muita gente para tirar foto, curiosidade, porque que comigo, sem ela estar pronta ainda, toda hora chega pergunta se eu estou fazendo um food truck, se eu estou fazendo um negócio para vender esmalte, enfim. Tem essa questão da curiosidade também, que a Kombi é um clássico, né? Muito, nossa. Aí a gente toda hora... lá em Aracaju, principalmente, que estava num parque público, tinha muitos fotógrafos profissionais que levavam seus clientes para tirar foto no parque. Então, a Kombi, eles viam, cresciam os olhos, vamos tirar foto na Kombi. Só que às vezes era de manhã, a gente acordava a Kombi mexendo. Já aconteceu de gente entrar assim, a gente tá tomando café, a pessoa abre a porta, assim, querer entrar para tirar foto. Nem perguntar. Gente bêbada de madrugada, encostar no carro e o carro fica mexendo. Cara, vai se acostumando, porque... Acontece muito da gente estar dentro da Kombi dormindo, aí quando a gente vê no Instagram, a pessoa tirou foto com, tipo, na frente, assim, e postou. Direto. E marca vocês? Tira foto e marca vocês, não? Agora sim, porque a gente colocou um adesivo no carro, né? Tipo, a gente tem que colocar o nome do projeto na lata aqui, porque as pessoas já tiram foto, já marcam e ajudam a gente. Muita gente também, às vezes, a gente tá aqui e começa a enfiar a cabeçona, tipo assim, porque eu entendo que é uma curiosidade, né? Mas tem pessoas em pessoas bem curiosas. Tem privacidade morando numa Kombi, Aline? Não muito. Não muita. Eu acho que também tem a questão que a nossa é uma Kombi que chama muita atenção, sabe? É raro ver um carro desse ano e, não sei, chama muita atenção. Principalmente para o norte do país. E nunca viu quase. Tem gente que nunca viu esse carro na vida, sabe? Até, assim, atenção até, tipo, não tem faixa etária. Criança de 2 anos não sabe o que é um carro, olha pro carro e puxa a mão do pai, aponta. É impressionante, cara. Como ela tem
Porque ela é azulzinha, né? Tem aquela coisa da criança. Ela tem vida própria, é muito louco. O André está perguntando aqui se você pretende vender a Kombi. Mais uma pergunta se quer vender a Kombi. Qual o valor dela hoje, estimado? Porque na Europa uma Kombi dessa custa aproximadamente R$100.000. Você tem essa noção de preço? Sim. O valor desse... Comprar, dependendo do quanto ele quer pagar, a gente pode até pensar. Tô brincando. Brincadeira. Tipo assim, a gente sabe que é o carro que mais valorizou no mundo nos últimos anos. É um carro muito procurado por gente que pode pagar em dólar, que pode ser um valor Mas até... esse modelo Corujinha ou... Agora, esse modelo específico, né? Ficou muito caro, assim, mas as Clippers também já estão entrando como de colecionador e tem uma grande procura. A gente já recebeu várias propostas de empresas do Brasil que compram esses carros e mandam para vários lugares do país. Mas também a gente tem em mente que elas estão acabando aqui no país. Então, quem segurar vai ter um item assim raro nas mãos, né? E o mais louco que nosso carro não é. A gente coloca o carro antigo na estrada. Isso que é o mais. Não é disposição, né? Vocês estão utilizando ele está em uso, né? Exatamente. Não é carro de coleção. O Vladimir está perguntando se a placa do carro de vocês é preta. Não. Ela é cinza normal, porque para ter a placa preta você precisa ter um percentual de originalidade do carro. E como a gente trocou o motor, a gente já não pode ter essa placa preta. Mas como a gente não quer ter um carro de coleção, pra gente não foi tão importante. Ó, a Vida que Levamos tá mandando beijinhos pra dupla. A Ana e a Cláudia do canal Vida que Levamos. Tá mandando um beijinho pra vocês. Valeu, gente. Obrigadão pelo carinho. Bom, ó, o nosso tempo acabou aqui. É 1 hora de live. Daqui a pouco a gente deve cair. Queria agradecer muito a vocês, né, por ter aceitado o convite. A gente não se conhecia assim pessoalmente, embora eu já estivesse acompanhando vocês há algum tempo pelo Instagram e pelo YouTube. E dizer a vocês isso, que o material que vocês produzem é muito bom, que vocês continuem e produzam mais vídeos onde vocês estão, porque fantástico o material, então de parabéns. Obrigado, César. Nós que agradecemos o convite, ficamos super felizes também de poder participar do projeto. E sucesso aí pro Jornalista na Kombi, tanto aqui no Instagram quanto no YouTube. Tamo junto. Kombi na viagem e a também. Kombi também, principalmente. Pois é, cara, o medo é esse, né? Porque a ideia da gente é chegar até a Califórnia com ela, né? E vamos ver se a gente vai conseguir. Tem gente que chega de Fusca, tem gente que chega de moto, a gente vai tentar chegar de Kombi, né? E realizar um sonho de criança, né? É isso aí. E vai vender a Kombi lá? Não sei ainda. Não sei se depois eu vou pro Canadá, não sei se eu vou até o Alasca. A ideia principal é chegar até a Califórnia. Chegando lá, a gente vê o que acontece, né? Exatamente. Boa sorte, boa viagem. Se precisar de alguma coisa, estamos aí. Contem com a gente. Eu espero encontrar vocês na estrada, né? Em algum lugar no Brasil. Que antes de viajar, eu quero fazer uma experiência no Brasil, uma adaptação. Perguntar para vocês antes de terminar depois do Maranhão, vamos para onde? A gente vai começar a fazer a costa para baixo, em sentido São Paulo, né? Subiu a costa do Nordeste, a gente foi pelo meio. Então, essa é a ideia. Passaremos aí na Bahia. Isso. Chegando aqui, vocês já sabem que tem um apoio, viu? Aproveita e diz o canal de vocês no YouTube, no Instagram, para que as pessoas possam seguir vocês também, né? E ver o material que vocês produzem, que é muito bacana. Obrigada. No Instagram, no Caminho Underline, e no YouTube... No Caminho do Bem também. Então, agradecer muito a vocês. É um prazer enorme. Sejam bem-vindos aqui, né, no Jornalista na Kombi. E a gente espera se encontrar por aí. Obrigado, César. Até mais. Boa noite. Beijo, mãe. Um beijo, mãe. E dizer a vocês que essa entrevista vai estar no nosso canal no YouTube. Vocês vão lá, Jornalista na Kombi, curte, compartilha, dá um like, dá um oi, para que a gente possa crescer cada vez mais e levar essa cultura adiante. Com certeza. É isso aí, Sucesso, gente. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau.